A gente volta a falar da chuva aqui no Brasil. Para você que está chegando agora, a notícia triste desse sábado aqui no Rio de Janeiro, já são pelo menos 6 mortes confirmadas por causa do temporal que está atingindo praticamente todo o Sudeste. E como é que será que vão ficar as próximas horas, os próximos dias? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Guilherme Alves, ele que é meteorologista da Climatempo, está ao vivo com a gente a partir de agora aqui no Jornal da Manhã. Guilherme, obrigado pela atenção, por estar com a gente aqui nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. O que é que a previsão do tempo indica, Guilherme? Essa chuva vai continuar? Até quando? Então, a gente segue com essa tendência dessa chuva continuar pelo menos ao longo do sábado e do domingo, certo? A gente teve o ingresso dessa frente fria, ela passou e estacionou, pode-se dizer ali, deixando essas instabilidades ali, deixando altos volumes de chuva no Rio de Janeiro e também boa parte do Espírito Santo, né? Acho que a gente tem que destacar também o sul do Espírito Santo já começa a receber volumes de chuva extremamente elevados. Minas Gerais, como a gente falou, né? E a gente já vê volumes de chuva mais significativos na faixa, principalmente sudeste do estado do Minas Gerais. E essa tendência para o final de semana deve continuar. Essa frente fria está estacionada ali ao longo desse sábado, vai seguir influenciando o tempo ali. Para o domingo, a gente tem uma circulação ainda, pode dizer, do mar, né? Esses sistemas estão muito próximo do mar, o mar muito aquecido favorece ainda para continuação dessas instabilidades ao longo do domingo. E para segunda-feira a gente tem a formação de uma baixa pressão ali próximo, que é um sistema que tem característica de levar mais chuva também e, consequentemente, deve forçar as instabilidades. Então, todo o alerta para os próximos dias, a gente já teve as regiões de Petrópolis ali passando dos 300 milímetros de chuva, volumes significativos de chuva, e essa tendência para o final de semana ela deve permanecer. Muita nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol. E Guilherme, em relação à temperatura, a gente percebe que agora amenizou, o Vitor mesmo falou isso há pouco, amenizou, mas há a tendência dessa temperatura subir novamente, uma onda de calor ainda maior do que essa que passamos, que foi bastante intensa? Não. No momento, a gente não tem previsão de novas ondas de calor, né? Essa foi até muito significativa, né? Veio para fechar o verão, pode-se dizer assim, e deixou as temperaturas muito elevadas durante vários dias consecutivos. Só que essa frente fria que veio lá do sul, ela quebrou esse ciclo de dias quentes, tá? Agora a gente começa a caminhar também, o outono é um mês, é uma estação de transição, pode-se dizer assim, da estação chuvosa para a estação seca, certo? A gente tem o dia mais curto, a gente tem menos incidência de radiação solar e, consequentemente, isso favorece também para as temperaturas começarem a diminuir gradativamente até a chegada do nosso inverno. As temperaturas agora, elas são menores, né? Então, consequentemente, a gente não tem previsão de novas ondas de calor no momento. Onda de calor é sempre previsão de curto prazo, de 7 a 12 dias, né? Quando a temperatura dispara muito da sua média, né? Mas a gente tem que ressaltar também que esses primeiros meses do outono, principalmente abril e maio, vão ser caracterizados ainda por influência do fenômeno El Niño, que tem uma certa influência nessas ondas de calor. Então, consequentemente, a gente tem que ficar alerta, né, para essas novas variabilidades. Mas é pouquíssimo provável que ocorra novas ondas de calor ao longo dos próximos meses. Perguntei isso, Guilherme, porque a gente vive aí mudanças climáticas, né? Essas mudanças a gente percebe ao longo dos anos. O ano passado, nós nem tivemos praticamente frio, né, Vitor? Foi um ano muito mais quente. E esse ano deve ser diferente ou essas mudanças, elas estão acontecendo? O calor, ele realmente, né, o aquecimento global e tudo mais, vem interferindo nas estações do ano. E parece até, né, Elis, desculpa te interromper, né, só antes de passar para o Guilherme, parece que esses episódios de chuva muito intensa, eles têm sido mais frequentes. É só impressão ou tem sido mesmo, Guilherme? Não, tem sido mesmo, tá? Acho que a mudança climática, ela deixou de ser um paradigma para todo mundo, né? Desde 1850, quando começou a nossa era pré-industrial, pode-se dizer que a gente teve um aumento nas emissões de gases de efeito estufa e que o nosso planeta foi passando por um ciclo de aquecimento, né? Os dados foram nos mostrando que o planeta estava aquecendo, né? E esse aquecimento gradativo do planeta, né? Todas as projeções que a gente foi vendo, né? Ela foi, pode-se dizer assim,
exacerbada, esses efeitos que a gente colocava nos últimos 10 anos, pode-se dizer assim. A partir de 2010, os eventos extremos, tanto de calor quanto de chuva, eles se tornaram mais evidentes, né? A gente teve, por exemplo, só para fazer um comparativo com vocês, a gente tinha o El Niño estabilizado. O El Niño é um sistema que mexe na variabilidade do nosso clima. Ele é um sistema variável. A gente tem as fases positivas dele, que é o El Niño, né, e tem a fase negativa, que é o Laninha. E essas variabilidades acontecem e eles afetam as temperaturas, as chuvas do nosso Brasil, pode-se dizer assim. Só que a mudança climática está por trás disso tudo, certo? A gente tem temperaturas mais elevadas, a gente tem mais energia para a formação de sistemas e, consequentemente, isso impacta diretamente esses eventos de chuva e também de calor, né? A gente, a partir de 2010, esses eventos extremos se tornaram mais evidentes. Em alguns estudos ao longo do ano passado mostraram que a gente tinha em torno de 7 dias de temperatura acima da média lá antes de 2000. Hoje a gente já tem mais de 52 dias com temperaturas acima da média, né? Agora, em relação às chuvas extremas, o ano passado ele veio para exacerbar, pode dizer assim, o quanto que a chuva está mudando, porque a gente tinha a previsão de chuva acima da média, né, no sul do Brasil. Nós, meteorologistas, já vinham essa configuração normal do El Niño, só que a gente não imaginava que setembro, por exemplo, ia começar com 650 milímetros de chuva no Rio Grande do Sul, sendo que a média é 150, e foi seguidamente, setembro, outubro, novembro e dezembro com chuva muito acima da média para a região, né? Então isso já sai um pouco, né, dessas características, dessa flutabilidade, e já entra um pouco na mudança climática. O quanto que a gente está influenciando nisso? A gente teve outros eventos extremos, como no Rio Grande do Norte, choveu mais de 200 milímetros em 24 horas, a gente teve outros eventos extremos na Bahia, a gente teve evento extremo de chuva também no Amazonas, né, principalmente na capital Manaus. A gente também teve outros eventos extremos de chuva no Rio de Janeiro, né, há poucos meses atrás. Então, infelizmente, esses eventos extremos eles estão acontecendo, né, de maneira mais frequente. Eu não acredito que a gente vai ter uma subida recorrente desses eventos extremos, né? Eles vão estabilizar, né, mas eles vão ser mais presentes no nosso dia a dia e a gente vai ter que aprender a lidar, infelizmente, com esses eventos extremos. Só para a gente fechar a conversa, então, Guilherme, a previsão para os próximos dias qual é? Para esse final de semana e para a semana que vem? Então, a gente segue com essa tendência, tá, de chuva, principalmente na região mais sudeste brasileira, certo? A gente tem que tomar todo o cuidado ao longo desse final de semana, justamente pelos altos volumes que a gente já vem registrando ao longo desse final de semana, pode-se dizer assim, toda a atenção para o sudeste. E gostaria de chamar a atenção também para o centro-oeste. O centro-oeste vai ter uma intensificação da chuva gradativa ao longo desse sábado, tá? E a partir da segunda-feira, o domingo vai ser de chuva bastante concentrada também nos estados do Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. E a partir da segunda, o início da semana vai ser marcado pela formação de uma baixa pressão sobre o Mato Grosso. Isso vai intensificar cada vez mais as instabilidades ali. Então, toda a atenção, principalmente para a região centro-oeste e sudeste do Brasil. Sudeste nesse final de semana, centro-oeste para esse final de semana e início da próxima semana para chuvas mais intensificadas. Perfeito? Sul do Brasil segue naquela calmaria, não tem chuva mais intensificada, principalmente ao longo desse final de semana e início da próxima semana. Para o norte do Brasil, segue com aquela mesma característica de chuva um pouco mais intensificada ali na região do Amazonas e Acre, mas já é um pouco característico da região devido ao calor e umidade que a gente tem nessa época do ano, querendo ou não, e da forte disponibilidade de umidade. E a chuva dá uma trégua no norte do Brasil, principalmente nas regiões ali do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, que foram fortemente atingidas ao longo dessa última semana pela zona de convergência intertropical. Ela vai dar uma trégua, ela deixa de migrar sobre as regiões e a tendência é de que a chuva seja pouco volumosa ao longo desse final de semana e início da próxima semana. Muito bem, então as informações do Guilherme Alves, que é meteorologista da Climatempo. Obrigado, viu, Guilherme, pela presença aqui com a gente. Um bom final de semana, bom trabalho por aí. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês.